Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso curso relâmpago de imersão e terminal de Linux sem sair do Windows. Na última aula nós vimos uma pequena introdução sobre os sistemas operacionais baseados no kernel Linux e prometi para vocês que a gente ia aprender a usar alguns comandos básicos de terminal de Linux sem sair do seu Windows 10 ou 11. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos sair aqui dos nossos slides e fazer uma imersão nos próprios terminais. Vamos começar com a instalação do subsistema de Windows para Linux, o WSL, que eu mencionei na última aula, que eu mencionei que a gente ia instalar pelo PowerShell, que a gente tem aqui esse comando, que já está no próprio site da Microsoft, eles já recomendam, versões mais recentes do Windows 10 já podem instalar o WSL direto pelo PowerShell do Windows por esse comando, WSL-install, e a gente vai dar uma olhada nisso agora. Deixa eu alterar aqui para minha captura do PowerShell. O que acontece? A gente, para quem nunca usou, o PowerShell ele é uma espécie de terminal de comandos do Windows, padrão, que já vem no Windows. Quando você abre ele, ele já começa aqui na sua pasta de usuário padrão. E você pode digitar comandos aqui nele. Então, a partir dessa tela inicial dele, eu já vou iniciar aquele comando wsl-install. É só digitar isso e dar Enter e ele vai instalar para você. Eu já tenho o WSL instalado aqui na minha máquina, então a gente vai dar uma olhada aqui, passar aqui para a janelinha do WSL, que tem essa carinha, como eu tinha mostrado no slide da última aula. Ele é, então, de fato, um terminal de Ubuntu aqui dentro do seu Windows 10. Ele vai iniciar aqui dentro dessa pasta que vai seguir o padrão de pastas de um Linux mesmo. Essa pasta inicial dele aqui é chamada a Home e você pode descobrir onde essa pasta se situa com o comando echo usando a variável de ambiente de Home. Que aqui vai ter o nome do seu usuário, do seu PC. E então, o primeiro comando que eu vou mostrar para vocês é a mudança de diretório, mudança de pasta. Como é que eu saio daqui dessa pasta aqui de Linux para ir para as minhas pastas do meu Windows aqui, onde tem os meus arquivos, como vocês podem ver aqui do lado direito. Bom, todas as suas pastas do Windows podem ser acessadas dentro de uma pasta chamada MNT, que vai ter dentro aqui dessa instalação do Ubuntu. E para a gente mudar de pasta dentro de um terminal, o comando básico é o cd, o Change Directory. Então, eu vou dar um cd. Você sempre começa com uma barra, esse barra MNT é basicamente o endereço dessa pasta MNT. Barra C, barra usuário. Vocês viram que eu só digitei aqui um U maiúsculo e apertei a tecla Tab do meu teclado, que ele já completa com o resto do nome da pasta. Se tiver mais de uma pasta aqui que começa com um U maiúsculo, você vai ter que dar mais uma letra para ele saber de qual você está falando. Então, agora eu tenho que ir para a minha pasta de usuário, que no meu caso é Nata. Aí no seu computador vai depender de qual é o nome de usuário que você deu aí para o seu HD. Então, no meu caso, Nata. E agora aqui, meus documentos, Documents, só digitei ali Doc, ele já completou. E eu vou para esse endereço aqui que vocês estão vendo aqui, do lado direito. Essa pasta aqui da Wiki, Academia, Ubuntu, meus arquivos. Então agora eu estou nessa pasta, mudei de diretório, estou aqui nessa mesma pasta do Windows e posso acessar e fazer qualquer modificação nela por meio do terminal do Ubuntu. Então o próximo comando que eu vou mostrar para vocês é você criar uma nova pasta. Para isso você usa o comando mkdir, mkdir. Mkdir vai criar uma nova pasta.
vou chamar ela de, sei lá, minha pasta. Só usa esse comando e ele vai criar, ó, surgiu aqui a minha pasta. Então eu estou usando, né, o terminal de Ubuntu e criei uma pasta aqui na minha pasta do Windows. Então funciona mesmo como uma máquina virtual, você está rodando o Ubuntu dentro do seu Windows 10. Então criei aqui uma pasta, né, claramente ela não tem nenhum arquivo. Se eu quiser deletar essa pasta, existe um comando que é o remove, ou RM. O RM ele pode ser usado tanto para arquivos, né, quanto para pastas inteiras. Mas se eu quiser deletar uma pasta, eu tenho que colocar um "-r", e aí dá o nome da pasta. E aí ele vai deletar essa pasta. Se eu quiser, uma grande praticidade aqui, né, de você criar pastas por meio do terminal, é se você quiser criar várias subpastas de uma vez só para um caminho que ainda não existe. Então eu estou aqui, vamos supor, meus arquivos, vamos supor que eu quisesse criar aqui uma pasta de minhas figuras e dentro dessas minhas figuras tivesse que ter figuras antigas e figuras novas. Né? Só que eu estou aqui a partir dos meus arquivos que não tem nem as minhas figuras, muito menos figuras antigas, figuras novas. Então o Make-dir ele tem essa opção que você usa o tracinho P, que então eu posso criar uma subpasta já dentro de uma pasta que ainda não existe. Então ele vai criar as duas ao mesmo tempo, a pasta mãe, digamos, e as subpastas filhas de uma vez só. Então, né, eu quero minhas figuras e figuras antigas. Ele criou então aqui minhas figuras e se eu abrir essa pasta, eu vou ver que tem já aqui a pasta figuras antigas logo. Então nenhuma das duas pastas existia antes, eu criei as duas ao mesmo tempo, mesmo que as minhas figuras ainda não existissem. E aí, né, agora se eu quiser partir para essa pasta, né, eu posso dar o meu CD, o meu Change Directory, e ir para minhas figuras, figuras antigas. Então, né, fiz lá tudo que eu queria fazer nessa figura, salvei e tal, meus arquivos, tá? Eu posso, talvez, então, mostrar para vocês um outro comando que é o de copiar. Né, copiar arquivos. Supondo que eu não tenho, acho que, nenhuma figura aqui nessa minha pasta de exemplo, mas eu vou copiar um arquivo desses aqui. Esse arquivo aqui, calc-decida, é um script de Python. Então eu vou copiar ele aqui para dentro dessa pasta figuras antigas, não precisa fazer sentido, usando o comando de cópia que é o cp. Né? O cp ele é similar ao rm, ao remove, no sentido de que ele funciona tanto para arquivos quanto para pastas. Porém, quando você quer copiar pastas, você tem que dar o tracinho R. Como eu quero copiar um arquivo, eu não preciso do tracinho R. Porém, né, veja que eu estou nesse momento dentro da pasta figuras antigas. E aí, se eu quisesse, né, copiar esse calc-decida, vamos mudar aqui para essa pasta, né, dentro aqui de uma janela do Windows, eu teria que voltar, né, para a pasta meus arquivos, onde está o calc-decida.py, para poder, né, dar um Ctrl+C e um Ctrl+V. Como eu estou aqui dentro do terminal, já nessa pasta figuras antigas, existe aqui uma indicação que você pode pedir para ele já pegar alguma coisa que está algumas pastas antes da sua, que é o 2 pontinhos. 2 pontinhos quer dizer que eu estou falando, olhe uma pasta anterior à que eu estou agora. Bom, mas nesse caso não basta para a gente, porque a gente está no figuras antigas. E o arquivo que eu quero copiar está nos meus arquivos, então eu tenho que voltar mais uma. Então, mais uma vez, voltei mais uma pasta. Então, do figuras antigas por minhas figuras e do minhas figuras agora eu estou nos meus arquivos. E eu posso pegar agora aquele calc-decida, ó, dei um tab, ele já achou esse arquivo. Quando você usa o copy, né, o cp, você tem que dizer também qual é a origem, né, qual arquivo que você quer copiar e para onde você quer copiar. Então, eu poderia dar todo um caminho aqui,
né, de pastas até eu chegar numa pasta muito específica da minha máquina para onde eu quero copiar esse arquivo. Mas quando eu quero copiar para a pasta que eu estou agora, né, tá vendo aqui as letrinhas azuis, a pasta que eu estou nesse momento dentro do terminal, basta eu dar um pontinho. Então, eu estou dizendo para ele que eu quero copiar um arquivo calcdecida.py que está 2 pastas antes que eu estou agora e para onde que eu quero copiar ele? Para a pasta que eu estou agora, que é o pontinho. Então, eu dou um Enter e ele vai criar uma cópia aqui do meu calcdecida dentro da pasta figuras antigas, como vocês estão vendo aqui do lado direito. E então, vamos retornar, né? Se eu só der um CD com os 2 pontinhos, eu vou voltar para a pasta meus arquivos, né? Que seria o equivalente de eu vir aqui no Windows e ficar, né, mudando aqui em qual pasta eu estou pela árvore aqui, né, de hierarquia aqui de pastas. E não preciso mais dessa pasta minhas figuras, eu posso dar um remove nela. E isso vai apagar tudo que tem lá dentro, né? Como de praxe, né? Quando você deleta tudo que está dentro da pasta. Mas uma observação muito importante que eu quero fazer sobre o remove, né? Diferente de eu chegar aqui na minha janelinha do Windows e dar um delete, ou, né, se eu chegasse numa janelinha do Ubuntu, né, e desse um delete, a primeira coisa que vai acontecer é essa pasta ir para a lixeira, certo? Tanto no Windows quanto no Ubuntu existe a lixeira, que quando você dá um delete aqui em algum arquivo dentro de uma pasta, primeiro esse negócio vai para a lixeira, que você pode mudar de ideia. Não, eu não quero deletar mais não, você vai lá na lixeira e restaura. O remove, ele não joga nada para a lixeira não, ele deleta de uma vez por todas. Então você só usa o remove quando você tem certeza que você realmente quer apagar aquele negócio, porque não tem volta. Deu um remove, não vai para a lixeira não, já apagou direto do seu computador, é direto o esvaziar lixeira de uma vez, não dá para recuperar. Então vou dar um remove nas minhas figuras, porque eu não preciso mais desse cara. Então, esses são comandos básicos de você passar de uma pasta para outra, manipular pastas, né? Uma última coisa que eu posso mostrar para vocês em termos de manipular arquivos e pastas é um comando para renomear ou mover arquivos e pastas, que é o move, o MV. O MV ele é um pouco multipropósito. Por quê? Ele pode tanto mover, né, um arquivo, né, como diz a palavra move, né, como também ele pode renomear um arquivo. Então, vamos supor, né, eu tenho aqui, vou criar mais uma vez uma pasta qualquer, né, e eu tenho agora esse calcdecida, eu quero mover, né, eu não quero mais copiar, eu quero mover o calcdecida para dentro dessa pasta chamada pasta 1. Então, agora eu vou usar o move, né, calcdecida, o meu arquivo, e o destino, o pasta 1. Então, note que agora o calcdecida sumiu daqui porque ele está dentro do pasta 1. Então, mas se eu quiser agora, calcdecida, eu não gosto desse nome desse arquivo, eu quero renomear, né? Em vez de eu clicar com o botão direito no renomear aqui do Windows, eu posso direto aqui no meu terminal usar o próprio move. E se eu der para ele um nome de um arquivo e um outro nome de um arquivo, né, em vez de dar um arquivo e uma pasta, né, se eu der 2 arquivos, ele vai entender que eu quero renomear o arquivo e não mover, né, de fato. Então, eu posso dar um move do... está na pasta 1, né? Move da pasta 1 calcdecida, e eu quero que ele continue na pasta 1, mas que agora que ele se chame meu script. Continua sendo .py, mas ele vai só mudar de nome. Fazendo isso, pronto, meu arquivo está renomeado para meu script. Então, esses são comandos básicos de manipulação de arquivos e pastas, mudança de diretório, coisas básicas que você pode fazer em terminal de Ubuntu, sem sair, né, do seu Windows 10. Eu queria encerrar com um comandinho muito útil, né? Porque você está vendo agora o meu terminal, como ele está cheio. Passei ali do alto da tela, né, para o final da tela, tem um monte de informação, um monte de coisa aqui. Quero limpar a minha tela. Isso pode ser feito com um simples comando chamado clear. Clear vai limpar a tela. Então,
limpei toda aquela bagunça, voltei aqui para o meu início da tela, continuo na minha pasta, né? Nada mudou normalmente. Então, esses são alguns comandos básicos. Na próxima aula, nós vamos dar uma olhada em comandos para manipulação e busca de arquivos um pouco mais avançados. Vamos dar uma olhada em como fazer mais algumas coisas úteis e até mesmo rodar programas aqui dentro do terminal de Ubuntu no Windows, né? Porque aqui você pode, inclusive, ter alguns programas de Linux, né? Alguns softwares de Linux que não tem versões para Windows e você pode rodar ele aqui, né? no WSL, né? Dentro do seu Windows, rodar um programa de Ubuntu por esse terminal aqui do WSL. Então, nós vamos encerrar essa aula por aqui. Espero que vocês tenham gostado e se juntem a mim na nossa próxima aula desse curso de imersão em terminais Ubuntu sem sair do Windows.